O Conselho de Ética da Câmara perdeu a oportunidade de começar a analisar os processos contra 3 deputados federais que estão presos. A ausência de parlamentares na sessão na semana da Páscoa impediu o avanço do trabalho. Dos 42 integrantes, só 9 apareceram. A falta de quórum atrasa a decisão sobre a cassação dos mandatos. E, enquanto isso, deputados presos continuam recebendo benefícios. E você vai ver também que a polícia investiga o ataque a tiros contra 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula no interior do Paraná. Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, disse que ele e a família receberam ameaças. A segurança do ministro foi reforçada. Deputados da comissão que acompanha a investigação das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes se reuniram com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e cobraram agilidade nas investigações. O presidente Michel Temer liberou R$1 bilhão e 200 milhões para a intervenção na segurança do Rio. O governo criou 13 universidades federais em uma década. 3 apenas este ano. Mas o que seria uma boa notícia virou um problema. É que as novas instituições já começam a funcionar sem dinheiro e sem estrutura. Uma nova decisão de Donald Trump gerou polêmica e assustou imigrantes que vivem nos Estados Unidos. No próximo censo, os moradores terão que declarar se são ou não cidadãos americanos. A China confirmou a visita de Kim Jong-un. Foi a primeira reunião do ditador norte-coreano com um líder estrangeiro desde que assumiu o poder em 2011. São esses os nossos destaques. Hoje é quarta-feira, dia 28 de março. O Dia Brasil está começando agora. A Câmara dos Deputados teve ontem a oportunidade de começar a analisar os processos contra 3 parlamentares que estão presos e que continuam recebendo benefícios. Mas a sessão no Conselho de Ética foi cancelada por falta de quórum. E que situação, hein, Ana? Semana com feriadão e, claro, os políticos já começaram a voar mais cedo para casa. Juliana Morrone, em Brasília, apostos. Olha, dos 42 deputados dessa comissão, dos 42, só 9 apareceram, hein, Juliana? Bom dia. Oi, Chico, Ana, bom dia a todos. Foi assim, a sala do Conselho de Ética aberta, ar-condicionado ligado. Aí o presidente do Conselho de Ética esperou 1 hora sem que aparecesse sequer um deputado. Aí foram chegando alguns, mas o número foi insuficiente até para abrir a sessão. O primeiro parecer que deveria ser lido era o da perda do mandato do deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia, investigado pela Polícia Federal por crimes de lavagem de dinheiro, peculato, aquela história dos 51 milhões de reais e associação criminosa. Que quórum foi esse, o do Conselho de Ética da Câmara? Dos 42 deputados, entre titulares e suplentes, só 9 apareceram. Certamente não é porque os parlamentares daqui estão piedosos fazendo um retiro antecipado para a Semana Santa. Com pelo menos mais 2, teria dado para abrir a sessão. Tem uma certa tradição mesmo no parlamento de semana com feriado ser encurtada. Agora, eu não imaginava esse ponto. Ainda mais porque no plenário 386 deputados tinham registrado presença. Resultado? Continuam parados os processos disciplinares contra os 3 deputados presidiários. Celso Jacob, do MDB do Rio, Paulo Maluf, do PP de São Paulo e João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Eu quero crer que não seja nenhum tipo de corporativismo, até porque isso pode até adiar um pouco, mas não vai resolver. Deputados que foram à sessão acham que a ausência dos colegas não pegou bem para a Câmara, mas admitem que a quantidade de parlamentares investigados e suspeitos de envolvimento em crimes dificulta o julgamento dos que já têm processos no Conselho de Ética. Mas estão marcadas para a semana que vem 3 sessões do Conselho, para os deputados decidirem se levam adiante os processos contra os presos. O quarto caso, que também estava na pauta de ontem, é o do deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia, irmão do preso Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Michel Temer. O caso dele é pelo envolvimento nos 51 milhões de reais achados num apartamento em Salvador. Ele mandou uma carta aos deputados do Conselho se defendendo e pedindo prudência aos colegas. Um processo no Conselho de Ética pode levar à cassação do mandato. Outro que fez pedido especial foi Celso Jacob, o deputado que está preso há mais tempo, desde junho do ano passado. Ele mandou um recado para o relator do caso dele, que fosse até o presídio ouvi-lo. E parece que
não é possível. Nós, no devido momento, o chamaremos, ouviremos no processo de ampla defesa, mas não pode ser na papuda. Jacob recebeu, atrás das grades, salário e gratificação em dezembro. Maluf continua com as chaves do apartamento funcional. E João Rodrigues, mesmo preso, continua na folha de pagamento. O processo mais longo do Conselho de Ética durou 11 meses. Foi o do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em 2016, ele perdeu o mandato. Foi condenado pela Justiça e está preso. Não dá para prever quanto tempo os processos de agora vão durar, até porque tem eleição em outubro, o que também pode atrapalhar. Ontem o pessoal questionou o processo disciplinar contra o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, que ainda não foi instaurado no Conselho de Ética. Fraga postou na internet notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. O presidente do Conselho de Ética, Elmar Nascimento, explicou que a representação está na Secretaria-Geral da Mesa e ainda não foi levada para o Conselho de Ética. Ana Paula, Chico. Inacreditável essa demora, né, Juliana? Inaceitável. Como é que a gente tolera isso, né? Um feriado só na sexta-feira, terça-feira já não aparecem para trabalhar e fica por isso mesmo, já virou uma tradição. Parece que falta gente também para levar os processos de um lugar para outro, né? Porque aí ficam parados numa mesa, ficam parados no outro. Interessante, alguém lembrou aqui, seria que devolvessem também, depois, o dinheiro que estão recebendo enquanto estão presos, os malfeitores. E olha, falando de outro assunto de Brasília, o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal revelou que a família dele vem recebendo ameaças. Isso é grave, né, Juliana? Que medidas foram tomadas? A segurança foi reforçada, Ana, com mais agentes na escolta permanente do ministro Fachin. A Polícia Federal entrou na investigação e parentes do ministro também estão com segurança reforçada. As ameaças provocaram repercussão na Câmara e no Senado. Se os ministros do Supremo, se o Judiciário não têm liberdade para julgar hoje, né, e hoje os casos mais claros são contra, né, da Lava Jato, crimes do colarinho branco, mas amanhã eles também podem ter dificuldade de julgar casos do crime organizado que também tomou conta de muitos estados brasileiros e que em algum momento poderá existir julgamentos no Supremo. Então a gente não pode de forma nenhuma, né, colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. O presidente do Senado tratou a ameaça como um absurdo. Vejo qualquer ameaça a qualquer cidadão brasileiro, seja ele ministro, seja ele qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então eu acho isso, sinceramente, é absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que antes de vir a público a entrevista de Fachin, já tinha adotado as seguintes providências. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas, o que foi realizado. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do STF examinar e adotar providências para o aumento do número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou o ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. No início da noite, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ofereceu escolta para Fachin, mas o ministro respondeu que no momento não há necessidade disso, porque a presidência do Supremo está tomando as providências para garantir a segurança dele e da família. Raul Jungmann disse que, por enquanto, a Polícia Federal não vai abrir inquérito, mas que 2 equipes estão prontas para atuar, se necessário. Não é grave, é inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida.
O presidente da OAB, Cláudio Lamarque, disse que as ameaças contra a família do ministro Fachin são extremamente graves e devem ser tratadas com a máxima seriedade. Segundo Lamarque, esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o Supremo Tribunal Federal, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático. Ana Paula. Exatamente, ameaça gravíssima tem que ser investigada, né, Juliana? Obrigada. Agora, só voltando a falar desse vexame que a gente mostrou agora há pouco, da reunião do Conselho de Ética, que não aconteceu por falta de quórum, a gente vai botar lá na nossa página na internet o nome de todos os deputados que não apareceram. Lembrando que de 42, só 9 foram trabalhar. Então, o nome desses que acharam que não precisavam trabalhar só porque tem um feriado na sexta-feira, vão estar lá os nomes na nossa página no g1.com.br/Bom Dia Brasil. É bom pra gente ficar de olho, né, em anos de eleição. E a polícia do Paraná está investigando um ataque a tiros à caravana do ex-presidente Lula. Ninguém ficou ferido. A assessoria do PT disse que 3 tiros foram disparados contra 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula no trajeto entre os municípios de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná. Um dos ônibus levava convidados da caravana e o outro jornalistas brasileiros e do exterior. O ex-presidente não estava entre os passageiros. Ninguém ficou ferido. A polícia do Paraná abriu uma investigação. Os ônibus já passaram por perícia e a previsão é de que o laudo saia em 24 horas. Os passageiros e o motorista prestaram depoimento. Eles alegam que em certo ponto da estrada ouviram um estampido similar a um tiro, porém continuaram a viagem, vieram parar somente aqui em Laranjeiras, onde fizeram a troca e constataram que havia furos no ônibus. Desde que a caravana começou no Rio Grande do Sul, grupos de manifestantes têm protestado contra a presença do ex-presidente Lula. Nesta terça-feira, na internet, Lula chamou os manifestantes de fascistas e disse, abre aspas, já atiraram ovos, pedras, hoje deram até um tiro no ônibus, fecha aspas. O PT publicou um vídeo em seu site oficial, no qual a senadora Gleice Hoffmann diz que a caravana sofreu uma emboscada. Um tiro que vocês podem ver está aqui, né? E furou a lataria do ônibus. Outro passou de raspão e agora acabaram de me dizer que do outro lado do ônibus tem um outro tiro. Nós mandamos um ofício ao ministro Raul Jungmann com o roteiro da caravana, por onde nós íamos passar, pedindo apoio da segurança. Mandamos também as informações ao governo do estado do Paraná, falamos com o comando da Polícia Militar, quer dizer, todo mundo está sabendo. O fato é que nós não temos proteção. Nós vamos deixar se transformar isso? A política vai virar um bang-bang? As pessoas vão atirar nas outras? O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classificou o ato como inaceitável. Disse que está acompanhando o caso e que vai tomar as providências necessárias. Eu sempre que sou solicitado e que acontece esse tipo de confronto, eu procuro as autoridades estaduais para pedir atenção para o caso. Então, é uma praxe, eu diria assim, é uma norma que eu tenho seguido quando essas coisas acontecem. Não só agora, mas sempre que acontecer, eu vou procurar exatamente chamar a atenção para que exista, e já existe, eu acredito, preocupação e cuidado com isso, mas que seja redobrado. Em nota, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamarque, disse que é preciso coibir e punir os ataques a partidos e a políticos e que o debate político deve se dar no campo das ideias. Notícias de agora de manhã, a Polícia Civil está fazendo a terceira fase de uma operação contra fraudes em concursos públicos no Distrito Federal. E alguns dos alvos são professores da rede pública recém-nomeados. A Rita Yoshimiri está acompanhando e tem os detalhes. Rita, bom dia. Como é que funcionava esse esquema? Bom dia, Ana. Chico, bom dia a você que nos acompanha aqui no Bom Dia Brasil. Pois é, a Coordenação de Repressão ao Crime Organizado investiga essa quadrilha desde o ano passado. Segundo os investigadores, o esquema funcionava assim. Primeiro, os aliciadores iam na porta de cursinhos buscar candidatos para comprar essas vagas. Aí essas pessoas pagavam cerca de 20 vezes o valor do salário do cargo para o qual elas passavam. E para isso dar certo, o então funcionário de uma banca organizadora furtava provas do cofre. Outra forma de agir era contratar
contratar pilotos, pessoas gabaritadas para preencher as provas e passar as respostas por ponto eletrônico. Estão sendo cumpridos hoje 12 mandados de busca e apreensão e também 11 mandados de prisão temporária. Entre os alvos, 6 professores recém-nomeados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Por isso, esta fase foi batizada de magistério em latim. Segundo a polícia está de olho em pelo menos 12 concursos aqui do Distrito Federal e, segundo os investigadores, essa quadrilha agia há mais de uma década e centenas de pessoas podem ter comprado vagas para entrar no serviço público. Ana, Chico, é com vocês. Obrigado, Rita. E agora a gente vai falar da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Ontem o Exército fez ações rápidas de patrulhamento em alguns pontos da cidade. E à noite as tropas já estavam de volta aos quartéis. Orla de Copacabana, praia de Botafogo, centro da cidade e zona norte do Rio. Em nenhuma dessas áreas nossas equipes viram policiamento do Exército e nem da PM na noite de ontem. Esse casal tinha acabado de presenciar um assalto na Tijuca. Corre ali, a polícia correndo atrás, as pessoas comuns correndo, pegando pau para correr atrás dos meninos, devem ter assaltado alguém, uma correria danada e a gente correndo para o lado contrário. Né? Foi o primeiro dia de reforço no patrulhamento de tropas federais em áreas de grande circulação de pessoas e de carros. O Comando Militar do Leste informou que as patrulhas poderiam acontecer em qualquer momento do dia, fixas ou móveis, e seriam em apoio às atividades policiais. A estratégia é decisão do comandante de cada batalhão. Mas o que se viu foram pequenas paradas em lugares pontuais, apenas durante a manhã de terça. Em Botafogo, na Zona Sul, os militares ficaram cerca de 40 minutos. Na Orla de Copacabana, 28 minutos. O resultado das operações de ontem, que tiveram a maior participação de homens do Exército, com mais de 3.000 militares, foi divulgado no fim do dia. No complexo do Lins, Zona Norte, onde o Exército fez cercos para a atuação da polícia, 24 pessoas foram presas. Também foram apreendidos radiotransmissores, drogas, munição, 2 pistolas, um revólver e nenhum fuzil. Esta é uma das principais áreas de atuação de quadrilhas, de roubos de cargas e de carros. Em Bangu 3, no complexo de Jericinó, onde estão chefes da maior facção criminosa do Rio e de onde partem muitas ordens do tráfico, o Exército ajudou numa varredura nas celas. Segundo fontes, apenas um celular foi apreendido. Durante a revista, aparelhos destruídos foram encontrados dentro do esgoto. O presidente Michel Temer assinou ontem uma medida provisória que libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para a área da segurança no Rio. A medida provisória tem que ser aprovada pelo Congresso no prazo de 120 dias. Esse é o primeiro repasse de dinheiro do governo federal desde que a intervenção foi decretada em 16 de fevereiro. Mas ainda não há detalhes sobre a aplicação desses recursos. Não custa lembrar que o general Braga Neto pedia 3 bilhões e alguma coisa para essa operação. A medida provisória começa a valer imediatamente, mesmo antes da aprovação pelo Congresso. E com isso, esse dinheiro, 1 bilhão e 200 milhões, deve ser liberado ainda hoje com a publicação da medida no Diário Oficial. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai mandar investigar entidades supostamente produtoras de notícias falsas, as chamadas fake news. Vamos a Brasília com a Juliana. Essa é uma preocupação para as eleições que vem aí, né, Juliana? Chico, e a USP e a Fundação Getúlio Vargas fizeram um levantamento com nomes dessas produtoras de conteúdo e sobre o uso de robôs em campanhas, como mostrou o Fantástico no último domingo. O uso das chamadas fake news, notícias falsas em inglês, gera preocupação para as próximas eleições. O presidente do TSE também vai convidar para prestar esclarecimentos o ex-sócio da Cambridge Analytica no Brasil. Após a sessão do TSE, Fux falou sobre a investigação. Nós vamos instaurar um procedimento que será remetido ao Ministério Público. O Ministério Público, então, vai solicitar o auxílio da Polícia Federal para nós verificarmos que tipo de material essas organizações têm, esses grupos têm à sua disposição. E sem prejuízo, a notícia também que nós recebemos é que há representantes daquela Cambridge Analytica
Então, nós vamos querer saber basicamente duas coisas. O que eles estão vendendo e para quem? Esse é o nosso interesse. E essa é a primeira ação do TSE dentro das atividades do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, que foi criado em dezembro de 2017. Ana Paula, Chico. Vamos ser bombardeados esse ano com notícias falsas, né, Juliana? Tem que saber filtrar bem. Obrigada, viu? Agora falar de previsão do tempo, Isabela Camargo já por aqui. Isabela, bom dia. O outono começou, mas essa semana tá com a carinha de verão ainda, hein? Não tá, Ana? Bom dia. Isso, bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha, a gente está realmente com calor e pancada de chuva em várias regiões e a circulação das áreas de instabilidade está igualzinha desde o início da semana. Então, hoje tem previsão de mais chuva volumosa para o norte do Nordeste, região norte, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, especialmente aqui no sul de São Paulo. Então, tem 3 sistemas influenciando bem a previsão do tempo. A zona de convergência intertropical que traz uma banda de nuvens, aí as áreas de estabilidade fazem a curva aqui em Mato Grosso e vêm aqui para o sul do país, sendo atraídas por essa área de baixa pressão que está lá no oceano. Nesse mapa a gente vê que os tons de azul, os mais escuros, acaba sendo a chuva mais volumosa. Eu destaco então uma boa chuva para Roraima, que está precisando, ao mesmo tempo tem mais chuva para Rondônia, os rios já estão cheios, e aqui um pouquinho mais de chuva no centro-oeste de Mato Grosso, na região central de Mato Grosso do Sul e mais chuva para o Paraná. Tempo firme hoje, nós temos aqui para a parte do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro continua com um tempo super firme em todo o estado, o centro-norte de São Paulo hoje com tempo firme, boa parte de Minas, boa parte de Goiás também, incluindo o Distrito Federal, Bahia, interior de Pernambuco, sul do Ceará, parte do Piauí e também de Tocantins. No restante do país, então, do Amapá até o oeste do Rio Grande do Sul, bastante instabilidade. As temperaturas ficam assim, nós temos 29 graus para Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá, e aí 32 para Palma, Macapá, 31 em Manaus e 30 para Porto Velho, Belo Horizonte, São Paulo e 34 no Rio de Janeiro. Ou seja, para vocês nada muda, tá? Calorão e tempo seco, Chico e Ana. Tá bom, Isabela. Agora, feriadão à vista, muita gente já planejando para viajar a partir de amanhã. Alguma mudança? Chico, onde está seco, continua seco. E onde está instável, continua com pancadas de chuva. Mudança mesmo só na região sul do país e no sábado. Já já eu explico. Antes eu quero te mostrar os detalhes de sexta-feira para algumas cidades. Vou começar por Brejo da Madre de Deus, a cidade que abriga a Nova Jerusalém, que encena a Paixão de Cristo. Veja só, previsão de uma chuvinha e só à tarde, coisa fraca. Já em Belém, no Pará, dia bem nublado. Foz do Iguaçu, no Paraná e Gramado, no Rio Grande do Sul, na sexta-feira, então, tempo quente, mas com pancadas de chuva um pouquinho mais fortes. Mais 4 cidades, vamos ver? Olha só, Porto Seguro na Bahia, chuva, Pomerode em Santa Catarina, também chuvinha à tarde, já em Ouro Preto, Minas, Campos do Jordão em São Paulo, tempo firme e continua assim até no domingo. Chico e Ana. Obrigado, Isabela. Olha, a gente agora vai falar de racismo em ambiente de trabalho. Infelizmente, o número de profissionais negros em algumas áreas ainda é pequeno. Rodrigo Bocardi, bom dia para você. Algumas empresas com políticas voltadas para a diversidade estão tentando mudar esse quadro. Mas a história antiga é difícil, hein? É verdade. Um bom dia para você, para a Ana, para todos, viu? Algumas empresas perceberam que a diversidade gera frutos rapidamente e algumas já até criaram comitês para garantir a diversificação. Vamos ver mais na reportagem do Alberto Gaspar. Mais numerosos na população brasileira e sempre mais raros em certos ambientes. A Arita viveu essa experiência na maior parte da vida. E ela sentiu a cor da pele pesar negativamente na busca de emprego. Quando a pessoa chegava na hora da entrevista, né, a entrevista final ficava eu e um outro candidato. Ah, você que é Arita? Então, na hora, aquele você que é Arita me olhava de cima para baixo, eu já entendi o recado. 2 de cada 3 entrevistados negros, numa pesquisa que ouviu 1.800 pessoas em todo o Brasil, deram depoimentos parecidos sobre esse tipo de exclusão. Foram ouvidos estudantes, trabalhadores, especialistas, profissionais e gestores de recursos humanos. 1 de cada 5 negros revelou já ter sofrido discriminação racial explícita em ambientes de trabalho. Além
Além desses dados sobre a percepção da questão racial dentro das empresas, as respostas dos profissionais negros ouvidos na pesquisa, quase 70% do total de entrevistados, permitiram a identificação de 5 perfis de comportamento em relação ao assunto. O inocente, em geral mais jovem, não viveu tanto racismo explícito e se preocupa mais com o desenvolvimento pessoal. Existe o calejado, que já sofreu muito preconceito e é ativo na busca de soluções nas empresas. Para o conformado, o preconceito é uma realidade e não há muito o que se fazer sobre isso. O meritocrata é o menos crítico. Acha que o racismo nem deveria preocupar as empresas e que os negros é que devem se esforçar atrás de oportunidades. O chamado sentinela está atento e valoriza ações das empresas em relação ao problema. Walter é estagiário na mesma empresa de Arita. Diz que tem um pouco dos 4 primeiros perfis. Valorizo muito como as empresas estão trabalhando hoje em dia nessa questão de inclusão e tudo mais, né? Hoje na empresa que eu trabalho, acho que isso fica muito evidente, já faz parte da cultura que a gente tem aqui dentro, né? A empresa, uma multinacional, tem comitês internos para propor metas de diversificação. A executiva diz que na seleção de estagiários do ano passado, os negros foram 5% dos contratados. Neste ano, 25%. Entre eles, o Walter. A gente acredita de verdade que uma empresa que tem inclusão e diversidade tem um diferencial e uma vantagem competitiva também no negócio. Apenas 1 de cada 5 profissionais de RH ouvidos na pesquisa disse que a empresa onde trabalha tem alguma política formal de promoção da diversidade racial. Mas os resultados que existem servem de incentivo. As empresas que possuem iniciativas voltadas para a diversidade racial têm um aumento de até 16% de engajamentos dos profissionais. Pessoas negras e não negras trabalham melhor, se dedicam melhor, elas vão sentir mais pertencentes àquele ambiente porque elas vão conseguir produzir mais, se motivar mais, consequentemente entregar mais, né, na sua função. A diretora de uma consultoria de RH especializada no assunto diz que a diversidade racial também pode ser ótima para os negócios. Representamos 55% da população economicamente ativa. Movimentamos R$1,5 trilhão de reais por ano em renda, em economia, em educação. Isso tem feito a diferença, principalmente nas empresas privadas que querem ter essa população negra dentro do seu quadro de profissionais para vender mais para essa população que consome e que quer ser representada, né? Pesquisa fala também que quando o engajamento dos funcionários aumenta, eles se sentem acolhidos no ambiente de trabalho. E aí, por consequência, os negócios melhoram e geram lucros maiores. Chico e Ana estava vendo essa reportagem e estava olhando aqui para o nosso estúdio aqui, ó. 7 pessoas aqui comigo na maior diversidade. E com toda a modéstia, time campeão, viu? Aqui também, do lado de cá também, Rodrigo, você sabe. E diversidade é importante, sim. Obrigada, viu, Rodrigo? Até Valeu. já. Até já. E a seguir a gente faz um giro pelo Brasil para mostrar obras em universidades que estão paradas há anos. O flagrante da imprudência. Esse acidente aí foi provocado por um médico, o capitão da PM, que dirigia bêbado. E você vai ver que os brasileiros estão mais preocupados com a saúde. Nos últimos anos, aumentou o consumo de produtos orgânicos, diet e light. E as vendas de doces caíram. A gente fala disso já, intervalo rapidinho. Agora, 8h01, horário de Brasília. Estamos de volta para mostrar que a falta de dinheiro já virou um problema nas universidades federais criadas no interior para desafogar a corrida por vagas universitárias nas capitais. Nos últimos 10 anos foram abertas 13 universidades. Mas, Juliana, o problema só mudou de lugar, né? Abrir foi uma boa coisa, né, Chico? Mas os novos lugares e velhos problemas. As novas universidades enfrentam as mesmas dificuldades que as antigas. Falta de dinheiro. Inaugurada há 3 anos, a Universidade Federal do Sul da Bahia começou a funcionar sem ter uma estrutura própria. Algumas salas foram adaptadas, como esta, que funciona num galpão, que antes era usado como depósito. No ano passado, a universidade recebeu R$1,5 milhão em investimentos, valor bem menor que o do ano anterior,
quando foram investidos mais de 5 milhões de reais em obras, equipamentos e infraestrutura. Ainda precisamos fazer ações junto ao MEC para que seja liberado mais recursos, porque o orçamento que foi liberado para a gente não é suficiente para cobrir toda a nossa demanda. Os alunos dizem que a procura por vagas na universidade está crescendo, que faltam professores e infraestrutura. E a nossa sede aqui é provisória, então a gente já chegou o momento de ter que repartir as salas ao meio para conseguir comportar todos os estudantes. Criada em 2013, a Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, Ceará, tem hoje mais de 3.000 alunos e 300 professores. Os valores liberados para investimentos até aumentaram, mas este professor diz que o crescimento não foi suficiente para atender aos estudantes que chegam. Nós temos um perfil de mais ou menos 78% dos nossos estudantes são da escola pública, então isso em tese significa que a gente precisa de mais recurso, né, para fazer com que esse estudante permaneça na instituição, ou seja, recurso para assistência estudantil. Nos últimos 10 anos, o governo criou 13 universidades federais, a maioria em cidades do interior. Foram 3 só este ano e tem mais 2 aprovadas, aguardando a sanção do presidente da República. A ampliação da rede pública de ensino superior é uma boa notícia. O problema é que essas universidades já começam enfrentando dificuldades para tocar projetos. Aliás, são as mesmas dificuldades enfrentadas por instituições mais antigas. Só as 3 universidades criadas em 2018 vão custar 31 milhões de reais por ano na fase de implantação. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Paraná, tem 7 anos e quase 5.000 alunos matriculados, mas informou que sofreu um corte de verbas que está dificultando a contratação de professores para 13 cursos novos. Ano passado, de acordo com o Ministério do Planejamento, a Unila recebeu R$ 687 mil, pouco mais de 10% do valor de 2016 para investimentos. Gil Castelo Branco, da Associação Contas Abertas, diz que essa situação indica que a ampliação das universidades federais está sendo feita de forma descoordenada. A intenção de levar a universidade para cidades, né, mais distantes me parece positiva. Agora, é preciso que se verifique se esse planejamento está sendo correto, porque, na verdade, se criam essas universidades, mas a estrutura, tanto das antigas quanto das novas, elas continuam precárias. O Ministério da Educação disse que não houve falta de recursos para a manutenção das universidades federais brasileiras nos últimos 2 anos e que empenhou em 2016 e 2017 um total de 3,8 bilhões de reais para investimento nas universidades e institutos federais. O presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo retirou a reforma da Previdência Municipal da pauta de votação por 120 dias. Disse que é para o projeto ser discutido melhor. O prefeito João Dória chegou a anunciar na segunda-feira que tinha os 28 votos necessários para aprovar a reforma. Mas, durante a sessão de ontem na Câmara, não havia muita segurança disso e a votação foi adiada. Em nota, o prefeito João Dória reafirmou que a reforma da Previdência dos servidores municipais é necessária e que respeita a autonomia da Câmara Municipal na sua decisão soberana. Depois que a votação foi adiada, os professores da rede municipal, por exemplo, encerraram a greve e decidiram retomar as atividades hoje. A paralisação já durava 20 dias. Os demais servidores, que também estavam paralisados, também fizeram o mesmo. Falando um pouquinho de atendimento médico, sobram reclamações, viu? Sobre o atendimento no pronto-socorro do Hospital do Mandaqui. Falta de médicos, pessoal esperando em macas nos corredores. A Mariana Aldano foi até lá conferir a situação hoje. Mais cedo nós exibimos aí uma reportagem feita durante a madrugada mostrando todos esses problemas, né? Você seguiu hoje cedo para ir. O que você encontrou? Conta pra gente. Um bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia a todos. Tá bem agitado por aqui. Médicos, enfermeiros e funcionários de vários departamentos estão reunidos aqui na frente para um protesto contra a falta de médicos. Eles fizeram uma caminhada no entorno do hospital e agora eles estão aqui conversando com as pessoas que passam. Tem moradores também por aqui que reclamam das condições do hospital. Mais cedo, na madrugada, o repórter cinematográfico Johan Carlos fez algumas imagens e mostrou exatamente essa situação. Pacientes em macas no corredor
respirador, alguns deles em estado grave. A Secretaria Estadual de Saúde disse que, diante dessa situação, o governo autorizou a contratação de 17 médicos e de 90 enfermeiros, mas isso em regime temporário, de acordo com o Sindicato dos Médicos de São Paulo. O que eles pedem é a contratação permanente de funcionários aqui para o Hospital do Mandaqui, que é o maior da Zona Norte, Rodrigo. Mais cedo a Secretaria de Saúde do Estado, né, disse que realmente a situação não é bem essa, como nós vimos aí no hospital, aquela história de sempre, mas que foi autorizada aí a contratação de mais médicos e funcionários, que a situação deve melhorar em breve. Vamos seguir acompanhando e quem mora perto também pode contar com a gente aí na melhoria. Obrigado, viu? Um bom dia a todos. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, 2 policiais militares, aparentemente bêbados, levaram pânico a quem estava num posto de combustíveis. A agressão policial aconteceu na beira da rodovia Mogi Dutra, dentro desse posto de combustíveis, onde funciona uma transportadora. Foi aqui que uma viatura da PM estava estacionada e onde o motorista de caminhão e um funcionário que estava no escritório da empresa foram abordados. Testemunhas disseram que os PMs estavam bêbados. Eu vi a vítima deitada no chão, algemada, e a hora que o policial pegou e deu um chute nele. O policial estava muito alterado, xingando, apontando para o caminhão, falando naquela porcaria ali, o que vocês estão carregando, e xingava muito e apontava para um caminhão que estava do outro lado da rua. O comando da PM foi chamado e a viatura dos policiais foi revistada e as armas foram recolhidas. A viatura em que os 2 policiais estavam precisou ser guinchada pelo DR, porque a chave não foi encontrada. Um dos policiais também perdeu o cap, que faz parte do uniforme da Polícia Militar. Eles não deixavam ninguém chegar perto, ele estava totalmente alterado e todo mundo ficou com medo de chegar perto porque ele estava com arma na mão. Segundo a Polícia Militar, um processo administrativo já foi aberto contra os soldados e, dependendo do resultado das investigações, eles podem inclusive ser presos. É assustador, né? Porque a gente depende da polícia proteger a gente e a gente está vendo que não protegeu, né? O comando da Polícia Militar de Mogi das Cruzes não quis gravar entrevista. Os policiais envolvidos foram levados para fazer exames clínicos de embriaguez. Os nomes deles não foram divulgados. As vítimas foram levadas para o batalhão para registrar o caso. A gente pediu uma nota para a Secretaria da Segurança Pública agora cedo, ainda não veio o retorno. A assessoria de imprensa da Polícia Militar afirmou que não teve tempo para checar o que aconteceu, mas que vai encaminhar o caso para o comando da PM em Mogi e que responderá quando tiver mais informações. Uma fábrica clandestina de placas de carros foi descoberta em São Bernardo do Campo, na região do ABC. Olha, centenas de placas em branco com chancela e lacres do Detran. Polícia suspeita que a fábrica fornecia placas para criminosos que clonavam carros usados em ataques a caixas eletrônicos. Roberto Carlos Vieira, de 40 anos, foi preso e vai responder por adulteração de identificação de veículo. Ele já tinha passagens por homicídio e receptação. Agora 8 horas e 13 minutos, Glória Vanik está aqui, vai atualizar para a gente a situação do trânsito, do transporte, sobretudo a questão do metrô, que mostramos mais cedo aqui, né? Vamos também falar sobre o metrô. Queria mostrar antes, Rodrigo, um acidente aqui, olha, esse aqui é um outro acidente. Vamos falar sobre ele então. Vamos falar sobre esse acidente então na Avenida Paulista, que ocorreu mais cedo, ali no finalzinho da Paulista, perto da Consolação. No sentido da Doutor Arnaldo, ficou tudo bem interditado, tudo bem complicado ali nos 2 sentidos, na verdade. O acidente foi no sentido contrário, né? Ficou totalmente interditado e pista dupla no sentido da Doutor Arnaldo. Tudo agora liberado ali na região e a gente vê aqui no Waze como é que está a situação no momento. Vamos colocar a imagenzinha do Waze então para a gente ver. Trânsito liberado e aquele congestionamento que tinha ali na região já dispersou. Agora sim. Queria mostrar para vocês, então, como é que está a situação também aqui no Waze da Marginal do Rio Pinheiros. Teve um acidente entre carro e moto ali em frente à estação Vila Olímpia, no sentido da Castelo Branco. Por causa disso, pois é, foi na pista expressa, por causa disso travou toda a Marginal do Rio Pinheiros. Dá uma olhada aí, ó, como é que está o trânsito, passa ali a Ponte João Dias, está tudo muito difícil. Então, vamos colocar aqui o controle para dar uma olhadinha como é que está a situação nas nossas câmeras. Legal. Eu ia perguntar até para você, porque tá demais aí esse trânsito, tá muito fora do normal. Isso, aqui. Mostrando para vocês então como é que tá a situação agora da Marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo Branco aqui,
perto da Ponte Estaiada, tudo muito complicado, tanto na Local quanto na Expressa, como a gente consegue ver nas imagens, né, Rodrigo? E aí a gente fala de transporte coletivo. Você perguntou como é que está a situação, então, do metrô. Tivemos problema na linha 5, Lilás, mais cedo, até agora há pouco. Esse problema ainda persistia, mas agora aqui a linha 5 aparece como operação normal. O problema foi normalizado, mas ainda há controle de fluxo em todas as estações nas catracas, ou seja, estações lotadas ainda. O problema foi um problema em equipamento de via na estação Capão Redondo. Esse problema foi resolvido. Bom, agora é o tempo, né? É isso. Um capitão da Polícia Militar da Paraíba provocou um acidente que deixou 4 pessoas feridas em João Pessoa. Tudo gravado por câmeras de vigilância. E o teste do bafômetro confirmou que o capitão tinha bebido. O acidente foi na noite de segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas ontem. Uma câmera de vigilância gravou a batida num cruzamento movimentado por volta das 11 da noite. O sinal está aberto para o carro à direita do vídeo, mas o outro veículo, dirigido pelo policial, não respeita a sinalização, avança e eles batem em cheio. No carro preto estavam 4 pessoas, 3 delas foram levadas para hospitais da região. Eu bati a cabeça, minha noiva, o cinto, o impacto do cinto, realmente a barriga dela ainda está doendo, e o pessoal que estava atrás não precisou mobilizar a mão, e outra menina está internada. Pessoas que passavam no local pararam para socorrer as vítimas. Uma delas flagrou o capitão tentando esconder as garrafas de cerveja que estariam no carro. Vai levar para onde? Rapaz, não importa. Não, eu sou polícia, você vai deixar aqui. Você é polícia? Eu sou polícia, estou precisando. O teste do bafômetro apontou alto teor alcoólico. O capitão foi detido em flagrante e levado para a delegacia. Apesar de ter a habilitação e o veículo apreendidos, ele foi liberado depois de pagar a fiança. O comando da Polícia Militar abriu sindicância para apurar a conduta do oficial, que também é médico e estava de folga do trabalho. Sendo comprovada a transgressão disciplinar, ele pode ser advertido, pode ser repreendido, pode ser detido e até preso. É a frase símbolo, né? Você é polícia? Ah, eu sou polícia também. Ontem foi lançada mais uma pré-candidatura na corrida às eleições para a presidência da República. Juliana, o PRB já tem pré-candidato, hein? É o empresário Flávio Rocha, que se filiou ontem ao Partido Republicano Brasileiro. Eu quero representar um contraponto a tudo isso. Eu quero resgatar a força da liberdade individual, do protagonismo do indivíduo e da livre iniciativa, que é a fonte única da prosperidade. E quero também representar um contraponto a esse período de inversão dos valores que levou à degradação das práticas na política e na vida brasileira. Hoje é um dia de grande alegria, um grande desafio. A decisão de hoje significa que nós entendemos que não existe mais necessidade de uma candidatura apenas para marcar posição, mas uma candidatura que se tornou realmente viável e competitiva, e se torna ainda mais viável e competitiva agora cercado por esta maravilhosa família que é o PRB. Esse lançamento da pré-candidatura foi na Câmara dos Deputados. Ana, Chico. Ok, Juliana, outro assunto aí de Brasília. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Romero Jucá e o empresário Jorge Gerdau. Os dois estão sendo denunciados por corrupção e também por lavagem de dinheiro. A decisão, Ana, foi por unanimidade. Os 3 ministros da segunda turma do Supremo consideraram frágeis as provas apresentadas pelo Ministério Público. As suspeitas surgiram durante a Operação Zelotes, que investiga fraudes no CARF, o Tribunal de Recursos da Receita Federal. A acusação era de que Romero Jucá teria alterado uma medida provisória em 2013 para favorecer o Grupo Gerdau, que atua no setor de aço. Em troca, o Grupo Gerdau teria doado R$150 mil para o Diretório Estadual do MDB, em Roraima. O filho de Jucá concorreu ao cargo de vice-governador nas eleições de 2014. O relator no Supremo, o ministro Edson Fachin, disse que os elementos apresentados são frágeis e que o Ministério Público não mostrou relação entre a doação eleitoral supostamente negociada em favor da campanha do filho de Jucá e os depósitos realizados pela Gerdau.
Valeu, Juliana. A defesa de Romero Jucá declarou que ele atuou no exercício legítimo de sua função no Senado. A Gerdau disse que Jorge Gerdau trabalhou de forma legítima para reduzir litígios do setor industrial e que todas as doações da empresa foram dentro da lei. 8h22 esta quarta-feira. Isabela Camargo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Olha, hoje todas as condições para a gente ter um repeteco de ontem. Então, sol. Possibilidade de alagamento em alguns pontos, então. Isso. 30 graus de máximo, ou seja, vai esquentar bastante. A chuva, ela pode cair em pontos isolados. Onde ela cair é bem forte, tá? De acordo com o nosso meteorologista César Soares, 15 milímetros. Então ela vem com tudo, por isso que chama pancada. Ela vem com violência. Eu não gosto muito desse termo, mas é o que a meteorologia usa, né? Vem forte, com volume, 30 graus, mas passa logo. Isso vale, Rodrigo, para grande parte do estado. Só a porção norte e nordeste que ficam com um tempo firme, tá? O restante do estado, oeste já pode ter chuva agora de manhã, no restante aqui, aí só no período da tarde, essas pancadas mais isoladas. E aí os próximos dias vão continuar quentes, máxima de 30, 32 graus no sábado, mas com essas pancadinhas de chuva aí no final da tarde. No domingo, com a passagem de uma frente fria, que vai levar muita chuva para o sul, e no domingo aqui para São Paulo, aí sim a gente vai ter uma chuva mais volumosa como hoje. Tá bom, então. Atenção, obrigado. Até mais. Estamos de volta agora para falar de uma pesquisa que mostra que o brasileiro está comprando menos doces. É isso, Rodrigo? O pessoal está trocando doce por produtos mais saudáveis? Está todo mundo querendo ser fitness? Só que o pessoal tem que ficar ligado, viu? Porque nem todo produto que se diz light ou diet ou fitness, sei lá, é necessariamente saudável para todo mundo, né? Quem vai mostrar mais pra gente é a repórter Ana Paula Campos. Não basta só passar o olho nas prateleiras do supermercado. O consumidor está cada vez mais atento às informações das embalagens. Eu vejo o que tem muito açúcar, o que tem menos açúcar, o que tem menos gordura. Eu compro sempre esse. A Ângela vive regulando a quantidade de doces que as filhas comem. Gostar elas gostam, mas a gente evita de estar dando todo dia. A gente libera no final de semana. Seja para manter o peso ou para cuidar da saúde, o fato é que os brasileiros estão cada vez mais colocando no carrinho produtos que consideram saudáveis. As vendas de alimentos integrais, lights, diets, orgânicos, sem glúten e sem lactose, aumentaram 14% em 7 anos. Já as vendas de doces, incluindo o chocolate, caíram 13%. Apesar dessa mudança, os doces, incluindo outras guloseimas consideradas pela pesquisa como não saudáveis, ainda têm um peso grande no orçamento do consumidor. No ano passado foram vendidas cerca de 23 toneladas desse tipo de industrializados. Em contrapartida, dos produtos considerados saudáveis, só 4 toneladas. Uma barreira que ele ainda enfrenta é que esses produtos em geral são mais caros. Então ele precisa racionalizar muito a decisão de compra que ele vai fazer para poder manter esses produtos na sua cesta. Esse nutrólogo faz um alerta. Nem tudo que parece fazer bem à saúde realmente faz. Um produto diet não necessariamente é um produto menos calórico. Um produto light não necessariamente é melhor para a saúde. Comer saudável significa incluir frutas, incluir verduras, incluir o nosso arroz e feijão, que é a grande dieta do brasileiro. É a imbatível dieta equilibrada que a Valdete tenta seguir. Fico nisso, na fruta, na verdura, nos legumes e com menos doce. Não sou muito chegada a doce. Tá dito, né? Ana Paula e Chico, sempre quando termina essas reportagens aí, a gente vem com a mesma história do equilíbrio. Essa aí estava até contemplada na própria reportagem da Ana Paula Campos. E tem também aquela lá que diz a comida de verdade, né? Também. O equilíbrio vai só de segunda a quinta, né, Rodrigo? Fim de semana a gente chuta o balde, né? Mas vai sair na média, Isso, média. É o tal do equilíbrio. Avisando pra galera aí que não adianta fazer caipirinha com açúcar orgânico, mascavo, não vai resolver nada. Não vai resolver nada, Rodrigo. Nos Estados Unidos, uma nova medida do governo Trump sobre o censo de 2020 está dividindo opiniões no país. Parece simples, mas o governo Trump resolveu incluir uma pergunta que vai provocar uma enorme briga na justiça. Você é cidadão ou cidadã dos Estados Unidos? Até a década de 1950, o censo incluía a pergunta sobre a cidadania.
Mas os demógrafos alegam que isso desencoraja a participação de uma parte importante da população, os milhões de imigrantes que vivem no país ilegalmente e que deixariam de responder ao censo por medo de serem deportados. A reinclusão da pergunta traz esse problema de volta, com profundas consequências políticas. Os dados do censo, que é feito a cada 10 anos, são usados pelas assembleias legislativas estaduais para desenhar os chamados distritos eleitorais. Os moradores de cada distrito elegem um deputado para a Câmara Federal. Dentro de cada estado, os distritos têm aproximadamente o mesmo número de habitantes. Mas se os imigrantes ilegais não forem contados, os distritos onde eles vivem terão proporcionalmente menos representação política. O governo federal alega que a inclusão da pergunta sobre a cidadania vai ajudar a evitar fraudes eleitorais. Mas a Califórnia, por exemplo, já entrou na justiça para impedir a mudança no censo. É que o estado tem a maior população de imigrantes ilegais do país. E imigrantes ilegais não votam, mas pagam impostos e têm acesso a serviços públicos usados pelos cidadãos, como escolas. Se eles não forem contados, o estado não saberá onde alocar recursos. Outros estados também já anunciaram que vão questionar na justiça as mudanças. A França parou agora de manhã para homenagear um policial morto que virou herói nacional. A Cecília Malan vai mostrar para a gente as homenagens, um pouco da história também desse tenente-coronel Arnaud Beltrame, né, Cecília? Bom dia. Bom dia, Ana. Ele está sendo chamado de herói porque ajudou a salvar reféns durante um sequestro num supermercado no sul da França semana passada. O caixão de Arnaud Beltrame percorreu as ruas de Paris até a cerimônia fúnebre no Palácio dos Inválidos, onde está o túmulo de Napoleão Bonaparte. O presidente Emmanuel Macron disse que Beltrame é um exemplo de coragem. Ele participava do cerco ao supermercado, onde um extremista já tinha matado 2 reféns. Beltrame se ofereceu para trocar de lugar com uma mulher que era usada como escudo. Antes, ele deixou o celular ligado com uma chamada em linha para orientar os colegas. O terrorista morreu na ação policial que se seguiu e Beltrame foi levado para o hospital gravemente ferido, mas não resistiu. Ok, Cecília, tem uma outra notícia internacional. A China confirmou a visita oficial do ditador norte-coreano Kim Jong-un ontem. Foi a primeira vez que ele saiu do país desde que assumiu o poder em 2011. E o primeiro encontro com o líder de um outro país. A China diz que Kim Jong-un pretende mesmo acabar com o programa nuclear. No mês que vem, o ditador tem um encontro marcado com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. E em maio, com o presidente americano, Donald Trump. 8h39, Glória. Mais um acidente, Rodrigo. Trago aqui para vocês, ó, imagem do nosso Waze. 4 carros bateram no quilômetro 22 do Rodoanel. Tem uma faixa bloqueada por lá. É logo depois da rodovia Raposo Tavares, mostrando para vocês aqui no sentido da rodovia Castelo Branco. Então, atenção, porque o trânsito está um pouco congestionado ali na região do Rodoanel. Esse é o destaque agora. E trazendo para vocês aqui também uma interdição ali na 25 de março, porque hoje, entre a Carlos de Souza Nazaré e a Ladeira Porto Geral, tem um evento social por lá. Essa interdição vai até às 9 horas da noite. Então, esse trechinho aí da 25 de março, nesse trechinho não passa carro. Do lado do Mercadão. Obrigado. Do lado ali do Mosteiro de São Bento também. Estamos de volta com uma notícia que acaba de chegar. O deputado Paulo Maluf passou mal no presídio da Papuda. Então vamos voltar lá para Brasília, porque a Juliana Morrone tem as informações. Juliana. Ana, essa informação foi inclusive confirmada pelo hospital particular onde ele está aqui em Brasília. Ele deu entrada no hospital à meia-noite de ontem, está internado. O hospital ainda não divulgou o boletim médico sobre o estado de saúde dele. O deputado Paulo Maluf estava desde dezembro na Papuda, presídio aqui de Brasília, cumprindo pena por lavagem de dinheiro e corrupção. No ano passado, a defesa tentou prisão domiciliar, alegando problemas de saúde, além da idade avançada, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, só reforçando, Ana, ele entrou nos primeiros minutos de hoje no hospital particular aqui em Brasília. A gente não tem mais detalhes do estado de saúde de Paulo Maluf, que é do PP de São Paulo. Ok. Obrigado, Juliana. Com isso, vamos encerrando, então, o nosso Bom Dia Brasil. Tá certo, mas é bom a gente não exagerar, não, porque a gente tem um 7-1 na Espanha, né? A gente ri da desgraça alheia, mas lembra da nossa, né? Mas a Espanha tá aí também, pela frente, hein? Bom, olha só.
É semana de feriado, né? E um feriado que na sexta, mas na quinta o pessoal já meio que desacelerando. Aqui em São Paulo, vários registros de acidentes. Não sei se é a pressa aí, olha. Já contamos pelo menos 5 agora cedo. Um deles aqui na Marginal Pinheiros, aqui bem aqui atrás, entre carro e moto. Olha o trânsito, como é que tá por aqui, ó. E tem previsão de chuva forte aí para hoje à tarde. Paciência, prepare-se, cuide-se. Boa quarta e até mais. Por falar em se cuidar, a gente falou tanto da situação das universidades federais. Olha isso, gente. Cartazes da Universidade de Brasília, que é uma das mais respeitadas do país, trazem o seguinte alerta. Veja aí. Uma infestação de pulgas no subsolo do prédio principal, que é onde fica a Faculdade de Arquitetura. Os cartazes aí avisam que as pulgas podem ter vindo com os gatos e pombos que vivem por lá. Já estou me coçando só de pensar nisso, gente. Até me desconcentrei aqui, gente. Olha, o governo britânico estuda a possibilidade de cobrar um depósito de quem compra bebidas em embalagens de plástico. A ideia é que as pessoas levem garrafas e latas vazias até pontos de coleta para recuperar o dinheiro. O objetivo, claro, além de aumentar a taxa de reciclagem, é diminuir a quantidade de lixo. Iniciativas parecidas já existem na Alemanha e na Suécia. Boa quarta, gente. Bela iniciativa, né? Boa ideia. Para vocês de casa, ótimo dia. Amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Tá lá. E um bom dia para você. E sigamos suave na nave, principalmente Campos de Goytacazes, norte do Rio de Janeiro, do estado, né? Terra do chuvisco. Hein? Terra do chuvisco. Do chuvisco, é isso aí. Até amanhã. Da rede municipal, por exemplo, encerraram a greve e decidiram retomar as atividades hoje. A paralisação já durava 20 dias. Os demais servidores que também estavam paralisados também fizeram o mesmo. Falando um pouquinho de atendimento médico, sobram reclamações, viu? Sobre o atendimento no pronto-socorro do Hospital do Mandaqui. Falta de médicos, pessoal esperando em macas nos corredores. A Mariana Aldano foi até lá conferir a situação hoje. Mais cedo nós exibimos aí uma reportagem feita durante a madrugada mostrando todos esses problemas, né? Você seguiu hoje cedo para ir. O que você encontrou? Conta pra gente. Um bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia a todos. Tá bem agitado por aqui. Médicos, enfermeiros e funcionários de vários departamentos estão reunidos aqui na frente para um protesto contra a falta de médicos. Eles fizeram uma caminhada no entorno do hospital e agora eles estão aqui conversando com as pessoas que passam. Tem moradores também por aqui que reclamam das condições do hospital. Mais cedo, na madrugada, o repórter cinematográfico Johan Carlos fez algumas imagens e mostrou exatamente essa situação. Pacientes em macas no corredor, alguns deles em estado grave. A Secretaria Estadual de Saúde disse que, diante dessa situação, o governo autorizou a contratação de 17 médicos e de 90 enfermeiros, mas isso em regime temporário, de acordo com o Sindicato dos Médicos de São Paulo. O que eles pedem é a contratação permanente de funcionários aqui para o Hospital do Mandaqui, que é o maior da Zona Norte, Rodrigo. Mais cedo a Secretaria de Saúde do Estado, né, disse que realmente a situação não é meio essa, como nós vimos aí no hospital, aquela história de sempre, mas que foi autorizada aí a contratação de mais médicos e funcionários, que a situação deve melhorar em breve. Vamos seguir acompanhando e quem mora perto também pode contar com a gente aí na melhoria. Obrigado, viu? Um bom dia a todos. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, 2 policiais militares, aparentemente bêbados, levaram pânico a quem estava num posto de combustíveis. A agressão policial aconteceu na beira da rodovia Mogi Dutra, dentro desse posto de combustíveis, onde funciona uma transportadora. Foi aqui que uma viatura da PM estava estacionada e onde um motorista de caminhão e um funcionário que estava no escritório da empresa foram abordados. Testemunhas disseram que os PMs estavam bêbados. Eu vi a vítima deitada no chão, algemada, e a hora que o policial pegou e deu um chute nele. O policial estava muito alterado, xingando, apontando para o caminhão, falando aquela porcaria ali, o que vocês estão carregando, e xingava muito e apontava para um caminhão que estava do outro lado da rua. O comando da PM foi chamado e a viatura dos policiais foi revistada e as armas foram recolhidas. A viatura em que os 2 policiais estavam precisou ser guinchada pelo DR, porque a chave não foi encontrada. Um dos policiais também perdeu o cap, que faz parte do uniforme da Polícia Militar. Eles não deixavam ninguém chegar perto, ele estava totalmente alterado e todo mundo ficou com medo de chegar perto porque ele estava com... Muita gente já planejando para viajar a partir de amanhã. Alguma mudança?
Chico, onde está seco, continua seco. E onde está instável, continua com pancadas de chuva. Mudança mesmo só na região sul do país e no sábado. Já já eu explico. Antes eu quero te mostrar os detalhes de sexta-feira para algumas cidades. Vou começar por Brejo da Madre de Deus, a cidade que abriga a Nova Jerusalém, que encena a Paixão de Cristo. Veja só, previsão de uma chuvinha e só à tarde, coisa fraca. Já em Belém, no Pará, dia bem nublado. Foz do Iguaçu, no Paraná, e Gramado, no Rio Grande do Sul, na sexta-feira, então, tempo quente, mas com pancadas de chuva um pouquinho mais fortes. Mais 4 cidades, vamos ver? Olha só, Porto Seguro, na Bahia, chuva. Pomerode, em Santa Catarina, também chuvinha à tarde. Já em Ouro Preto, Minas, Campos do Jordão, em São Paulo, tempo firme e continua assim até no domingo. Chico e Ana. Obrigado, Isabela. Olha, a gente agora vai falar de racismo em ambiente de trabalho. Infelizmente, o número de profissionais negros em algumas áreas ainda é pequeno. Rodrigo Bocardi, bom dia para você. Algumas empresas com políticas voltadas para a diversidade estão tentando mudar esse quadro. Mas a história antiga é difícil, hein? É verdade. Um bom dia para você, para a Ana, para todos, viu? Algumas empresas perceberam que a diversidade gera frutos rapidamente e algumas já até criaram comitês para garantir a diversificação. Vamos ver mais na reportagem do Alberto Gaspar. Mais numerosos na população brasileira e sempre mais raros em certos ambientes. A Arita viveu essa experiência na maior parte da vida. E ela sentiu a cor da pele pesar negativamente na busca de emprego. Quando a pessoa chegava na hora da entrevista, né, a entrevista final, ficava eu e um outro candidato. Ah, você que é Arita? Então, na hora, aquele você que é Arita me olhava de cima para baixo, eu já entendi o recado. 2 de cada 3 entrevistados negros, numa pesquisa que ouviu 1.800 pessoas em todo o Brasil, deram depoimentos parecidos sobre esse tipo de exclusão. Foram ouvidos estudantes, trabalhadores, especialistas, profissionais e gestores de recursos humanos. 1 de cada 5 negros revelou já ter sofrido discriminação racial explícita em ambientes de trabalho. Além desses dados sobre a percepção da questão racial dentro das empresas, as respostas dos profissionais negros ouvidos na pesquisa, quase 70% do total de entrevistados, permitiram a identificação de 5 perfis de comportamento em relação ao assunto. O inocente, em geral mais jovem, não viveu tanto racismo explícito e se preocupa mais com o desenvolvimento pessoal. Existe o calejado, que já sofreu muito preconceito e é ativo na busca de soluções nas empresas. Para o conformado, o preconceito é uma realidade e não há muito o que se fazer sobre isso. O processo de ampla defesa, mas não pode ser na papuda. Jacob recebeu, atrás das grades, salário e gratificação em dezembro. Maluf continua com as chaves do apartamento funcional. E João Rodrigues, mesmo preso, continua na folha de pagamento. O processo mais longo do Conselho de Ética durou 11 meses. Foi o do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em 2016, ele perdeu o mandato. Foi condenado pela Justiça e está preso. Não dá para prever quanto tempo os processos de agora vão durar, até porque tem eleição em outubro, o que também pode atrapalhar. Ontem o pessoal questionou o processo disciplinar contra o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, que ainda não foi instaurado no Conselho de Ética. Fraga postou na internet notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. O presidente do Conselho de Ética, Elmar Nascimento, explicou que a representação está na Secretaria-Geral da Mesa e ainda não foi levada para o Conselho de Ética. Ana Paula, Chico. Inacreditável essa demora, né, Juliana? Inaceitável. Como é que a gente tolera isso, né? Um feriado só na sexta-feira, terça-feira já não aparecem para trabalhar e fica por isso mesmo, já virou uma tradição. Parece que falta gente também para levar os processos de um lugar para outro, né? Porque aí ficam parados numa mesa, ficam parados em outra. Interessante, alguém lembrou aqui, seria que devolvessem também, depois, o dinheiro que estão recebendo enquanto estão presos, os malfeitores. E olha, falando de outro assunto de Brasília, o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal revelou que a família dele vem recebendo ameaças. Isso é grave, né, Juliana? Que medidas foram tomadas? A segurança foi reforçada, Ana, com mais agentes na escolta permanente do ministro Fachin. A Polícia Federal entrou na investigação e parentes do ministro também estão com segurança reforçada. As ameaças provocaram repercussão na Câmara e no Senado. Se os ministros do Supremo, se o Judiciário não têm liberdade para julgar hoje, né, e hoje os casos mais claros são
contra, né, da Lava Jato, crimes do colarinho branco, mas amanhã eles também podem ter dificuldade de julgar casos do crime organizado, que também tomou conta de muitos estados brasileiros e que em algum momento poderá existir julgamentos no Supremo. Então a gente não pode de forma nenhuma, né, colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. O presidente do Senado tratou a ameaça como um absurdo. Vejo qualquer ameaça a qualquer cidadão brasileiro, seja ele ministro, seja ele qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então eu acho isso, sinceramente, absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que antes de vir a público a entrevista de Fachin, já tinha adotado as seguintes providências. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal, da população, os milhões de imigrantes que vivem no país ilegalmente e que deixariam de responder ao censo por medo de serem deportados. A reinclusão da pergunta traz esse problema de volta, com profundas consequências políticas. Os dados do censo, que é feito a cada 10 anos, são usados pelas assembleias legislativas estaduais para desenhar os chamados distritos eleitorais. Os moradores de cada distrito elegem um deputado para a Câmara Federal. Dentro de cada estado, os distritos têm aproximadamente o mesmo número de habitantes. Mas se os imigrantes ilegais não forem contados, os distritos onde eles vivem terão proporcionalmente menos representação política. O governo federal alega que a inclusão da pergunta sobre a cidadania vai ajudar a evitar fraudes eleitorais. Mas a Califórnia, por exemplo, já entrou na justiça para impedir a mudança no censo. É que o estado tem a maior população de imigrantes ilegais do país. E imigrantes ilegais não votam, mas pagam impostos e têm acesso a serviços públicos usados pelos cidadãos, como escolas. Se eles não forem contados, o Estado não saberá onde alocar recursos. Outros estados também já anunciaram que vão questionar na Justiça as mudanças. A França parou agora de manhã para homenagear um policial morto que virou herói nacional. A Cecília Malan vai mostrar para a gente as homenagens, um pouco da história também desse tenente-coronel Arnaud Beltrame, né, Cecília? Bom dia. Bom dia, Ana. Ele está sendo chamado de herói porque ajudou a salvar reféns durante um sequestro num supermercado no sul da França semana passada. O caixão de Arnaud Beltrame percorreu as ruas de Paris até a cerimônia fúnebre no Palácio dos Inválidos, onde está o túmulo de Napoleão Bonaparte. O presidente Emmanuel Macron disse que Beltrame é um exemplo de coragem. Ele participava do cerco ao supermercado, onde um extremista já tinha matado 2 reféns. Beltrame se ofereceu para trocar de lugar com uma mulher que era usada como escudo. Antes, ele deixou o celular ligado com uma chamada em linha para orientar os colegas. O terrorista morreu na ação policial que se seguiu e Beltrame foi levado para o hospital gravemente ferido, mas não resistiu. Ok, Cecília, tem uma outra notícia internacional. A China confirmou a visita oficial do ditador norte-coreano Kim Jong-un ontem. Foi a primeira vez que ele saiu do país desde que assumiu o poder em 2011. E o primeiro encontro com o líder de um outro país. A China diz que Kim Jong-un pretende mesmo acabar com o programa nuclear. No mês que vem, o ditador tem um encontro marcado com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. E em maio, com o presidente americano, Donald Trump. 8h39, Glória. Mais um acidente, Rodrigo. Trago aqui para vocês, ó, a imagem do nosso Waze. O teste do bafômetro confirmou que o capitão tinha bebido. O acidente foi na noite de segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas ontem. Uma câmera de vigilância gravou a batida num cruzamento movimentado por volta das 11 da noite. O sinal está aberto para o carro à direita do vídeo, mas o outro veículo, dirigido pelo policial, não respeita a sinalização, avança e eles batem em cheio. No carro preto estavam 4 pessoas, 3 delas foram levadas para hospitais da região. Eu bati a cabeça, minha noiva, o cinto, o impacto do cinto, realmente a barriga dela ainda está doendo, e o pessoal que estava atrás não precisou
mobilizar a mão e outra menina está internada. Pessoas que passavam no local pararam para socorrer as vítimas. Uma delas flagrou o capitão tentando esconder as garrafas de cerveja que estariam no carro. Vai levar para onde? Rapaz, não importa. Não, eu sou polícia, você vai deixar aqui. Você é polícia? Eu sou polícia. Estou precisando. O teste do bafômetro apontou alto teor alcoólico. O capitão foi detido em flagrante e levado para a delegacia. Apesar de ter a habilitação e o veículo apreendidos, ele foi liberado depois de pagar fiança. O comando da Polícia Militar abriu sindicância para apurar a conduta do oficial, que também é médico e estava de folga do trabalho. Sendo comprovada a transgressão disciplinar, ele pode ser advertido, pode ser repreendido, pode ser detido e até preso. É a frase símbolo, né? Você é polícia? Ah, eu sou polícia também. Ontem foi lançada mais uma pré-candidatura na corrida às eleições para a presidência da República. Juliana, o PRB já tem pré-candidato, hein? É o empresário Flávio Rocha que se filiou ontem ao Partido Republicano Brasileiro. Eu quero representar um contraponto a tudo isso. Eu quero resgatar a força da liberdade individual, do protagonismo do indivíduo e da livre iniciativa, que é a fonte única da prosperidade. E quero também representar um contraponto a esse período de inversão dos valores que levou à degradação das práticas na política e na vida brasileira. Hoje é um dia de grande alegria, um grande desafio. A decisão de hoje significa que nós entendemos que não existe mais necessidade de uma candidatura apenas para marcar posição, mas uma candidatura que se tornou realmente viável e competitiva e se torna ainda mais viável e competitiva agora cercado por esta maravilhosa família que é o PRB. Esse lançamento da pré-candidatura foi na Câmara dos Deputados. Ana, Chico. Ok, Juliana, outro assunto aí de Brasília. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral, né? O feriado é só na sexta-feira, terça-feira já não aparecem para trabalhar e fica por isso mesmo, já virou uma tradição. Parece que falta gente também para levar os processos de um lugar para outro, né? Porque aí ficam parados numa mesa, ficam parados em outro. Interessante, alguém lembrou aqui, seria que devolvessem também, depois, o dinheiro que estão recebendo enquanto estão presos, os malfeitores. E olha, falando de outro assunto de Brasília, o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal revelou que a família dele vem recebendo ameaças. Isso é grave, né, Juliana? Que medidas foram tomadas? A segurança foi reforçada, Ana, com mais agentes na escolta permanente do ministro Fachin. A Polícia Federal entrou na investigação e parentes do ministro também estão com segurança reforçada. As ameaças provocaram repercussão na Câmara e no Senado. Se os ministros do Supremo, se o Judiciário não têm liberdade para julgar hoje, né, e hoje os casos mais claros são contra, né, da Lava Jato, crimes do colarinho branco, mas amanhã eles também podem ter dificuldade de julgar casos do crime organizado, que também tomou conta de muitos estados brasileiros e que em algum momento poderá existir julgamentos no Supremo. Então a gente não pode de forma nenhuma, né, colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. O presidente do Senado tratou a ameaça como um absurdo. Vejo qualquer ameaça a qualquer cidadão brasileiro, seja ele ministro, seja ele qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então eu acho isso, sinceramente, absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que antes de vir a público a entrevista de Fachin, já tinha adotado as seguintes providências. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas, o que foi realizado. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do STF examinar e adotar providências para o aumento do número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba.
e encaminhou ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. No início da noite, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ofereceu escolta para Fachin, mas o ministro respondeu que no momento não há necessidade disso, porque a presidência do Supremo está tomando as providências para garantir a segurança dele e da família. Raul criaram comitês para garantir a diversificação. Vamos ver mais na reportagem do Alberto Gaspar. Mais numerosos na população brasileira e sempre mais raros em certos ambientes. Arita viveu essa experiência na maior parte da vida. E ela sentiu a cor da pele pesar negativamente na busca de emprego. Quando a pessoa chegava na hora da entrevista, né, a entrevista final ficava eu e um outro candidato. Ah, você que é Arita? Então, na hora, aquele você que é Arita me olhava de cima para baixo, eu já entendi o recado. 2 de cada 3 entrevistados negros, numa pesquisa que ouviu 1.800 pessoas em todo o Brasil, deram depoimentos parecidos sobre esse tipo de exclusão. Foram ouvidos estudantes, trabalhadores, especialistas, profissionais e gestores de recursos humanos. 1 de cada 5 negros revelou já ter sofrido discriminação racial explícita em ambientes de trabalho. Além desses dados sobre a percepção da questão racial dentro das empresas, as respostas dos profissionais negros ouvidos na pesquisa, quase 70% do total de entrevistados, permitiram a identificação de 5 perfis de comportamento em relação ao assunto. O inocente, em geral mais jovem, não viveu tanto racismo explícito e se preocupa mais com o desenvolvimento pessoal. Existe o calejado, que já sofreu muito preconceito e é ativo na busca de soluções nas empresas. Para o conformado, o preconceito é uma realidade e não há muito o que se fazer sobre isso. O meritocrata é o menos crítico. Acha que o racismo nem deveria preocupar as empresas e que os negros é que devem se esforçar atrás de oportunidades. O chamado sentinela está atento e valoriza ações das empresas em relação ao problema. Walter é estagiário na mesma empresa de Arita. Diz que tem um pouco dos 4 primeiros perfis. Valorizo muito como as empresas estão trabalhando hoje em dia nessa questão de inclusão e tudo mais, né? Hoje na empresa que eu trabalho, acho que isso fica muito evidente, já faz parte da cultura que a gente tem aqui dentro, né? A empresa, uma multinacional, tem comitês internos para propor metas de diversificação. A executiva diz que na seleção de estagiários do ano passado, os negros foram 5% dos contratados. Neste ano, 25%. Entre eles, o Walter. A gente acredita de verdade que uma empresa que tem inclusão e diversidade tem um diferencial e uma vantagem competitiva também no negócio. Apenas 1 de cada 5 profissionais de RH ouvidos na pesquisa disse que a empresa onde trabalha tem alguma política formal de promoção da diversidade racial. Mas os resultados que existem servem de incentivo. As empresas que possuem iniciativas voltadas para a diversidade racial têm um aumento de até 16%. Tratados. Neste ano, 25%. Entre eles, o Walter. A gente acredita de verdade que uma empresa que tem inclusão e diversidade tem um diferencial e uma vantagem competitiva também no negócio. Apenas 1 de cada 5 profissionais de RH ouvidos na pesquisa disse que a empresa onde trabalha tem alguma política formal de promoção da diversidade racial. Mas os resultados que existem servem de incentivo. As empresas que possuem iniciativas voltadas para a diversidade racial têm um aumento de até 16% de engajamentos profissionais. Pessoas negras e não negras trabalham melhor, se dedicam melhor, elas vão sentir mais pertencentes àquele ambiente porque elas vão conseguir produzir mais, se motivar mais, consequentemente entregar mais, né, na sua função. A diretora de uma consultoria de RH especializada no assunto diz que a diversidade racial também pode ser ótima para os negócios. Representamos 55% da população economicamente ativa. Movimentamos R$1,5 trilhão de reais por ano em renda, em economia, em educação. Isso tem feito a diferença, principalmente nas empresas privadas que querem ter essa população negra dentro do seu quadro de profissionais para vender mais para essa população que consome e que quer ser representada, né?
Pesquisa fala também que quando o engajamento dos funcionários aumenta, eles se sentem acolhidos no ambiente de trabalho. E aí, por consequência, os negócios melhoram e geram lucros maiores. Chico e Ana estava vendo essa reportagem e estava olhando aqui para o nosso estúdio aqui, ó. 7 pessoas aqui comigo na maior diversidade e com toda a modéstia, time campeão, viu? Aqui também, do lado de cá também, Rodrigo, você sabe. E diversidade é importante, sim. Obrigada, viu, Rodrigo? Até Valeu. já. Até já. E a seguir a gente faz um giro pelo Brasil para mostrar obras em universidades que estão paradas há anos. O flagrante da imprudência. Esse acidente aí foi provocado por um médico, o capitão da PM, que dirigia bêbado. E você vai ver que os brasileiros estão mais preocupados com a saúde. Nos últimos anos, aumentou o consumo de produtos orgânicos, diet e light. E as vendas de doces caíram. A gente fala disso já, intervalo rapidinho. Agora, 8h01, horário de Brasília. Estamos de volta para mostrar que a falta de dinheiro já virou um problema nas universidades federais criadas no interior para desafogar a corrida por vagas universitárias nas capitais. Nos últimos 10 anos foram abertas 13 universidades. Mas, Juliana, o problema só mudou de lugar, né? Abrir foi uma boa coisa, né, Chico? Mas os novos lugares e velhos problemas. As novas universidades enfrentam as mesmas dificuldades que as antigas. Falta de dinheiro. Inaugurada há 3 anos, a Universidade Federal do Sul da Bahia começou a funcionar sem ter uma estrutura. Presos. É assustador, né? Porque a gente depende da polícia para proteger a gente e a gente está vendo que não protegeu, né? O comando da Polícia Militar de Mogi das Cruzes não quis gravar entrevista. Os policiais envolvidos foram levados para fazer exames clínicos de embriaguez. Os nomes deles não foram divulgados. As vítimas foram levadas para o batalhão para registrar o caso. A gente pediu uma nota para a Secretaria da Segurança Pública agora cedo, ainda não veio o retorno. A assessoria de imprensa da Polícia Militar afirmou que não teve tempo para checar o que aconteceu, mas que vai encaminhar o caso para o comando da PM em Mogi e que responderá quando tiver mais informações. Uma fábrica clandestina de placas de carros foi descoberta em São Bernardo do Campo, na região do ABC. Olha, centenas de placas em branco com chancela e lacres do Detran. Polícia suspeita que a fábrica fornecia placas para criminosos que clonavam carros usados em ataques a caixas eletrônicos. Roberto Carlos Vieira, de 40 anos, foi preso e vai responder por adulteração de identificação de veículo. Ele já tinha passagens por homicídio e receptação. Agora 8h13, Glória Vanik está aqui, vai atualizar para a gente a situação do trânsito, do transporte, sobretudo a questão do metrô, que mostramos mais cedo aqui, né? Vamos também falar sobre o metrô. Queria mostrar antes, Rodrigo, um acidente aqui, olha, esse aqui é um outro acidente. Vamos falar sobre ele então. Vamos falar sobre esse acidente então na Avenida Paulista, que ocorreu mais cedo, ali no finalzinho da Paulista, perto da Consolação. No sentido da Doutor Arnaldo, ficou tudo bem interditado, tudo bem complicado ali nos dois sentidos, na verdade. O acidente foi no sentido contrário, né? Ficou totalmente interditado e pista dupla no sentido da Doutor Arnaldo. Tudo agora liberado ali na região e a gente vê aqui no Waze como é que está a situação no momento. Vamos colocar a imagenzinha do Waze então para a gente ver. Trânsito liberado e aquele congestionamento que tinha ali na região já dispersou. Agora sim. Queria mostrar para vocês, então, como é que está a situação também aqui no Waze da Marginal do Rio Pinheiros. Teve um acidente entre carro e moto ali em frente à estação Vila Olímpia, no sentido da Castelo Branco. Por causa disso, pois é, foi na pista expressa, por causa disso travou toda a Marginal do Rio Pinheiros. Dá uma olhada aí, ó, como é que está o trânsito, passa ali a Ponte João Dias, está tudo muito difícil. Então, vamos colocar aqui o controle para dar uma olhadinha como é que está a situação nas nossas câmeras. Legal. Eu ia perguntar até para você, porque tá demais aí esse trânsito, tá muito fora do normal. Isso, aqui. Mostrando para vocês então como é que tá a situação agora da Marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo Branco aqui, perto da Ponte Estaiada, tudo muito complicado, tanto na local quanto na expressa, como a gente consegue ver nas imagens, né, Rodrigo? E aí a gente fala de transporte coletivo. Você perguntou como é que tá a situação então do metrô. Tivemos problema na linha 5, Lilás, mais cedo, até agora há pouco. Esse problema ainda persistia. O ministro também estão com segurança reforçada. As ameaças provocaram repercussão na Câmara e no Senado. Se os ministros do Supremo, se o Judiciário não têm liberdade para julgar hoje, né, e hoje os casos mais claros são contra, né, da Lava Jato, crimes do colarinho branco, mas amanhã eles também podem ter dificuldade de julgar casos do crime organizado que também tomou conta de muitos estados brasileiros e que em algum momento
poderá existir julgamentos no Supremo. Então a gente não pode, de forma nenhuma, né, colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. O presidente do Senado tratou a ameaça como um absurdo. Vejo qualquer ameaça a qualquer cidadão brasileiro, seja ele ministro, seja ele qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então eu acho isso, sinceramente, absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que antes de vir a público a entrevista de Fachin, já tinha adotado as seguintes providências. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas, o que foi realizado. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do STF examinar e adotar providências para o aumento do número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou o ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. No início da noite, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ofereceu escolta para Fachin, mas o ministro respondeu que no momento não há necessidade disso, porque a presidência do Supremo está tomando as providências para garantir a segurança dele e da família. Raul Jungmann disse que, por enquanto, a Polícia Federal não vai abrir inquérito, mas que 2 equipes estão prontas para atuar, se necessário. Não é grave, é inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. O presidente da OAB, Cláudio Lamarck, disse que as ameaças contra a família do ministro Fachin são extremamente graves. Na Tijuca. Corre ali, a polícia correndo atrás, as pessoas comuns correndo, pegando pau para correr atrás dos meninos, devem ter assaltado alguém, uma correria danada, e a gente correndo para o lado contrário. Né? Foi o primeiro dia de reforço no patrulhamento de tropas federais em áreas de grande circulação de pessoas e de carros. O Comando Militar do Leste informou que as patrulhas poderiam acontecer em qualquer momento do dia, fixas ou móveis, e seriam em apoio às atividades policiais. A estratégia é decisão do comandante de cada batalhão. Mas o que se viu foram pequenas paradas em lugares pontuais, apenas durante a manhã de terça. Em Botafogo, na Zona Sul, os militares ficaram cerca de 40 minutos. Na orla de Copacabana, 28 minutos. O resultado das operações de ontem, que tiveram a maior participação de homens do Exército, com mais de 3.000 militares, foi divulgado no fim do dia. No complexo do Lins, Zona Norte, onde o Exército fez cercos para a atuação da polícia, 24 pessoas foram presas. Também foram apreendidos radiotransmissores, drogas, munição, 2 pistolas, 1 revólver e nenhum fuzil. Esta é uma das principais áreas de atuação de quadrilhas de roubos de cargas e de carros. Em Bangu 3, no complexo de Jericinó, onde estão chefes da maior facção criminosa do Rio e de onde partem muitas ordens do tráfico, o Exército ajudou numa varredura nas celas. Segundo fontes, apenas 1 celular foi apreendido. Durante a revista, aparelhos destruídos foram encontrados dentro do esgoto. O presidente Michel Temer assinou ontem uma medida provisória que libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para a área da segurança no Rio. A medida provisória tem que ser aprovada pelo Congresso no prazo de 120 dias. Esse é o primeiro repasse de dinheiro do governo federal desde que a intervenção foi decretada em 16 de fevereiro. Mas ainda não há detalhes sobre a aplicação desses recursos. Não custa lembrar que o general Braga Neto pedia 3 bilhões e alguma coisa para essa operação.
A medida provisória começa a valer imediatamente, mesmo antes da aprovação pelo Congresso. E com isso, esse dinheiro, 1 bilhão e 200 milhões, deve ser liberado ainda hoje com a publicação da medida no Diário Oficial. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai mandar investigar entidades supostamente produtoras de notícias falsas, as chamadas fake news. Vamos a Brasília com a Juliana. Essa é uma preocupação para as eleições que vem aí, né, Juliana? Chico, e a USP e a Fundação Getúlio Vargas fizeram um levantamento com nomes dessas produtoras de conteúdo e sobre o uso de robôs em campanhas, como mostrou o Fantástico no último domingo. O uso das chamadas fake news, notícias falsas em inglês, gera preocupação para as ou móveis e seriam em apoio às atividades policiais. A estratégia é decisão do comandante de cada batalhão. Mas o que se viu foram pequenas paradas em lugares pontuais, apenas durante a manhã de terça. Em Botafogo, na Zona Sul, os militares ficaram cerca de 40 minutos. Na orla de Copacabana, 28 minutos. O resultado das operações de ontem, que tiveram a maior participação de homens do Exército, com mais de 3.000 militares, foi divulgado no fim do dia. No complexo do Lins, Zona Norte, onde o Exército fez cercos para a atuação da polícia, 24 pessoas foram presas. Também foram apreendidos radiotransmissores, drogas, munição, 2 pistolas, 1 revólver e nenhum fuzil. Esta é uma das principais áreas de atuação de quadrilhas de roubos de cargas e de carros. Em Bangu 3, no complexo de Jericinó, onde estão chefes da maior facção criminosa do Rio e de onde partem muitas ordens do tráfico, o Exército ajudou numa varredura nas celas. Segundo fontes, apenas 1 celular foi apreendido. Durante a revista, aparelhos destruídos foram encontrados dentro do esgoto. O presidente Michel Temer assinou ontem uma medida provisória que libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para a área da segurança no Rio. A medida provisória tem que ser aprovada pelo Congresso num prazo de 120 dias. Esse é o primeiro repasse de dinheiro do governo federal desde que a intervenção foi decretada em 16 de fevereiro. Mas ainda não há detalhes sobre a aplicação desses recursos. Não custa lembrar que o general Braga Neto pedia 3 bilhões e alguma coisa para essa operação. A medida provisória começa a valer imediatamente, mesmo antes da aprovação pelo Congresso. E com isso, esse dinheiro, 1 bilhão e 200 milhões, deve ser liberado ainda hoje com a publicação da medida no Diário Oficial. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai mandar investigar entidades supostamente produtoras de notícias falsas, as chamadas fake news. Vamos a Brasília com a Juliana. Essa é uma preocupação para as eleições que vem aí, né, Juliana? Chico, e a USP e a Fundação Getúlio Vargas fizeram um levantamento com nomes dessas produtoras de conteúdo e sobre o uso de robôs em campanhas, como mostrou o Fantástico no último domingo. O uso das chamadas fake news, notícias falsas em inglês, gera preocupação para as próximas eleições. O presidente do TSE também vai convidar para prestar esclarecimentos o ex-sócio da Cambridge Analytica no Brasil. Após a sessão do TSE, Fux falou sobre a investigação. Nós vamos instaurar um procedimento que será remetido ao Ministério Público. O Ministério Público, então, vai solicitar o auxílio da Polícia Federal para nós